Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa está entrando no ar com as notícias de hoje. O governo do estado do Rio Grande do Sul já confirmou a contratação de 949 servidores para a área da segurança pública. O número inicial seria o dobro, exatamente o dobro, 1.800 agentes, mas pouco mais da metade destas vagas já foram preenchidas. O Ministério do Trabalho, mais uma vez, é alvo de confusão, de suspeitas, de má administração, má versação. Casualmente, o atual, que agora já se demitiu, né? O ministro do Trabalho, Elton Iomura, é suspeito de estar participando de um esquema criminoso integrado por políticos e servidores do Ministério do Trabalho. É um assunto que a gente já falou aqui, que agora está tendo desdobramentos. Ele ficou numa saia justa, acabou pedindo para se afastar, mas é apadrinhado de Roberto Jefferson, amigo de Cristiane Brasil. Então, a panelinha é a mesma e não mudam nem os ingredientes desta panelada que é esse Ministério do Trabalho Nacional. Eu não sei o que vocês destacaram hoje dessas coisas que estão acontecendo. Tem também a fusão entre a Embraer e a empresa que a gente já imaginava, né, Gustavo Vitorino? Me lembrei de ti hoje mais cedo quando eu ouvi a notícia. Essa joint venture criada entre a Embraer e a Boeing, sob o pretexto de que a parceria entre a Airbus e a Bombardier canadense iria varrer o mercado, para mim tem um componente meio esquisito, porque veio assim a opinião de especialista. Quando o especialista fala, eu já fico com o pé atrás. Para vocês terem uma ideia, a Embraer é classificada hoje como uma das maiores empresas de aviação do mundo. Ela é a maior fabricante mundial de jatos de curto e médio alcance. Jatos pequenos, executivos, e jatos de curto e médio alcance. A Embraer, ela desenvolve os melhores aviões de treinamento do mundo, que são os Tucano. A Embraer está desenvolvendo, em parceria com os suecos, que tem contrato com o Brasil para fornecer jatos de ataque, os caças. Gripen. O Gripen está desenvolvendo o AMX, que seria um jato brasileiro, 100% brasileiro, com tecnologia de armamento sueco. Então, assim, tá muito nebulosa essa joint venture, porque ela foi 80-20. 80-20, 20 para a Embraer. Ou seja, a Embraer fica com 20%. Que era o temor que tínhamos, né? E na minuta, tem uma terceira parte, um terceiro tomo, doutor Ruschel, que me assusta, que é o seguinte: a Embraer vai repassar toda a tecnologia de curto e médio alcance, incluindo produção de novas aeronaves militares. E eu não sei até que ponto, viu, Marne, o pessoal da Saab sueca vai aceitar isso. Porque no acordo, na compra, os suecos repassariam a tecnologia dos caças de ataque para o Brasil, desde que tecnologia militar, segredo militar, repassaria para a Embraer aplicar no novo AMX, o Super AMX que eles chamam. Só que mudou tudo agora, porque agora a Embraer assina um contrato abrindo as porteiras. Peraí, os suecos sabem disso? Será que tinha previsão disso no contrato, quando foi assinado o contrato? Não, é uma minuta, e essa minuta agora vai para o presidente Michel Temer, que vai aprovar ou não, vai estabelecer restrições ou não. Não, eu digo na hora dos caças, na compra dessa tecnologia. Sim, a compra dos caças envolveu repasse. O Brasil, na época, não comprou os franceses, nem os americanos, né? Não quis comprar o francês nem o americano, preferiu o Gripen sueco. Exatamente por isso, porque a Saab repassaria para o Brasil. E aí, agora, uma lambança dessa, sabe? Tá tudo muito estranho. Tá tudo muito estranho a coisa. Eu acho que esse negócio essa parceria, essa joint venture, tá muito nebulosa. Eu quero que os militares se manifestem. Eu gostaria de ver não apenas a manifestação do presidente da República, que para mim já não está no governo há muito tempo, porque o governo brasileiro acabou, né?
Eu queria o Ministério da Aeronáutica. O Ministério da Defesa também não, porque o Ministério da Defesa, quem está lá é um civil que não entende nada de estratégia militar. Mas eu queria o ministro da Aeronáutica se manifestando, a Força Aérea Brasileira se manifestando. Vitorino, eu sinceramente tinha e continuo tendo um grande orgulho dessa grande empresa brasileira que é a Embraer, que leva o nome do Brasil, Embraer, o Brasil. O seu legacy, que é aquele jato executivo de grande, que significa legado em inglês, maravilhoso, essa tecnologia que você disse que está sendo vendida junto, porque os americanos estão pagando, a Boeing está pagando 3 bilhões e 800 milhões de dólares aos acionistas que vão vender esses 80%. E não são só acionistas brasileiros, são acionistas internacionais, americanos, franceses, ingleses, etc, etc. Pessoas que compraram as ações da Embraer. Agora, o Vitorino, com absoluta precisão, citou esse fato que é nebuloso. Quer dizer, nós passamos toda a tecnologia. A Boeing não poderia passar a tecnologia no momento que vendesse os caças, aqueles caças fabricados pela Boeing. Ofereceram, inclusive... A série F, os Phantom, são fabricados pela Boeing. Eles não vão nos repassar ofereceram nada. Um Jumbo 747 para a presidência da República, como presente. Para assinar o contrato à venda. Esse crocodilo, 747, hoje é um jato ultrapassado. Sim, mas quiseram dar, e aí não foi assim. Aí fizeram esse acordo com a Saab justamente em função da transferência da tecnologia que os suecos passariam para o Brasil. Realmente é uma coisa muito estranha. Agora, negócio é negócio. Alguém está ganhando. E esse alguém não somos nós. E você sabe que as ações da Embraer caíram 15% hoje, porque, na verdade, essa Joint Venture é uma nova empresa, né? Não é a Boeing e a Embraer, é uma Será joint constituída venture, uma nova empresa. Então, o que aconteceu? O pessoal, todo mundo pensou assim, não, a Blue Chip vai ser as ações dessa empresa. Porque nós vamos ter uma das maiores fabricantes mundiais de aeronaves de grande porte, de longa distância, e a líder mundial em jatos executivos e aeronaves de pequeno e médio porte. Com mais conceito que a Bombardier. Muito mais. Muito mais. Os canadenses estão apanhando a gente há horas, porque a Bombardier, tudo que é licitação, dá a Embraer na cabeça. Então, assim, esse negócio está muito nebuloso. Eu confesso que eu quero uma palavra confiável. E palavra confiável para mim no Brasil hoje seria o ministro da Aeronáutica. Ou uma comissão da Aeronáutica para dizer, olha, não é bem assim, vai ser assado, coisa e tal, porque... Gustavo, sem dar nenhuma palavra sobre o mérito da matéria, até por desconhecimento e porque vocês abordaram muito bem, eu quero dizer assim que eu continuo com a máxima que eu exposei a semana passada aqui. Nenhuma matéria relevância eu gostaria que fosse decidida até outubro nesse país. Nenhum contrato, nenhuma matéria jurídica, nenhuma privatização. Eu não gostaria que fosse feito nada, porque paralisado por paralisado, a economia está, o capital externo não está vindo aqui, está tudo parado. Então, pessoal, qualquer contrato de relevância com uma magnitude que vocês estão falando aqui, eu me assusto, eu me arrepio para ser preciso assim. Agora, da Embraer, dessa fusão, enfim, para o Ministério do Trabalho, que só mostra a falta de credibilidade que a gente tem, e é exatamente isso que o Ruschel está falando. Quer dizer, é um governo que não tem a mínima possibilidade de decidir nada dentro do Ministério do Trabalho. Já sabia do que acontecia, tudo o que acontecia, precisou vir mais uma fase dessa operação para mais um ser investigado, alguns presos, os assessores, o chefe de gabinete do ministro, ex-ministro do Trabalho agora, e também foi preso o assessor de um deputado, que aliás teve, né? Nelson Marqueselli. Exatamente, seu gabinete então está sendo investigado, pegaram documentos, acharam dinheiro dentro de uma mala, 5 mil é pouco, diz ele, é para as minhas viagens e tal, e tal, e tal. Então, quer dizer, o que está acontecendo? A Polícia Federal disse, bom, lá é um antro, lá dentro é uma organização criminosa, né, no comando agora do PTB, e continuaram indicando, e o nosso presidente da República aceitou essa indicação depois de tudo aquilo que aconteceu com a Cristiane Brasil. A Cristiane Brasil, que não assumiu, continuou mandando, tanto é que ela proibiu o Iomura, que é o ministro do Trabalho agora demitido, demissionário, ele proibiu ele de contratar qualquer pessoa. Sim, ele era o testa de ferro da dupla, né? Do pai e da filha. Venda de carta sindical. Vamos organizar primeiro. Ele foi afastado. Ele vai se demitir depois. Mas já se demitiu agora. Não, eu sei, agora à noite. Ele foi primeiro afastado pelo ministro Fachin das funções, diante da operação. Segunda questão.
Ele está lá, e todo mundo sabe, e essa é a questão, para ser testa de ferro do presidente do PTB, o Jefferson, que já tem problemas históricos, tanto políticos quanto judiciais. Cumpriu pena. Vamos levar adiante essa questão. A questão que se vem agora é que, como o PTB está anunciando o apoio ao candidato Alckmin, o governo agora lavou as mãos e disse assim, não, nós vamos pegar de volta o Ministério do Trabalho e vamos trazer agora para nós, mas na verdade eles estão brabinho, porque o PTB está indo para apoiar, senão eles continuariam, simplesmente substituiriam A por B, por C, como fizeram. Tentaram a Cristiane Brasil, não deu, botaram este rapaz que era um preposto, tanto da própria Cristiane Brasil, que é filha do presidente do PTB, o Jefferson. Exato. E o Marqueselli, o deputado, disse que ele não teme, que tudo bem, que todos os deputados do PTB estão sendo investigados, que ele, inclusive, é a favor da mudança na legislação, que ele acha que tem muito sindicato mesmo, que 18 mil sindicatos é um absurdo, que ele é absolutamente contra tudo isso. Esse não é aquele deputado da cueca? Aquele que botou terno e gravata e gravou um negócio, esqueceram de enquadrar e ele estava de cueca, não é? Não sei se enquadrado ele mal. Tem um irmão do Jesuíno também, que é José, não sei o que lá. Do Cirulão. Agora, o âmago da questão nessa discussão aí é o seguinte, Magda, uma carta sindical hoje vale uma grana. 4 milhões. Vale uma grana. O cara ser dono do sindicato, quer dizer, eu não sei como é que vai ser agora, né? Porque acabaram, se a lei for cumprida também, porque sabe que tem sindicato que tá mandando carta, ameaçando as empresas que tem que recolher. E as empresas estão descontando dos funcionários. Tem que descontar, tem que pagar, tem não sei o que, tem sindicato, embora de maneira ilegal. Mas ser dono do sindicato hoje é enriquecer. Sem dúvida. Vale uma grana o cara ser dono do sindicato. O Brasil, com essa orgia sindical aí, não faz nada. Mas, Gustavo, sabe o que impressiona? Esse Roberto Jefferson... Sabe o que impressiona? Sabe o que impressiona? Nós estamos na Operação Registro Espúrio número 3. Teve a 1 e a 2 e eles continuaram fazendo. E foram indicados pelo mesmo partido e tudo mais. Ninguém se assustou. Vamos parar para ver se os que estão presos, os seus comandados continuam roubando. Continuam. Mas o que tu acha deles que estão soltos? Olha aqui, ó, essa coisa da saúde... Não parou nada. A quadrilha da saúde lá no Rio de Janeiro, que o Marne citou agora há pouco, o Gilmar soltou 2 na semana passada. Nem queria falar nisso, estourou agora. O Gilmar mesmo soltou 2 na semana passada, os caras saíram e vão fazer o quê? A capa da Veja maravilhosa, né? Você acha que esses caras vão o quê? Vão pintar a cerca? Vão trabalhar de auxiliar de escritório, de office boy? Maravilhosa, ele as gargalhadas, uma foto dele as gargalhadas. Me veio uma notícia pior. Dirceu está solto. 7 da noite me veio uma notícia pior, não pude pegar os detalhes, por isso que a gente traz os detalhes amanhã, mas o TRF2, não é o 4, o TRF2 teria afastado o juiz Bretas do comando da Lava Jato do Rio de Janeiro. Opa, será? Isto aí é uma notícia que, se confirmar, será levantar uma questão processual, né? Porque ele tem sido o grande subscritor da Lava Jato lá, ele botou todo mundo na cadeia, esses que o Gilmar Mendes está soltando. Agora ele prendeu toda aquela tropa lá e deu posições. E agora levantaram uma questão processual e ele estaria sendo afastado, então, do comando da Lava Jato do Rio de Janeiro. Isso a gente vai ter mais detalhes, aborda amanhã, mas isso é seríssimo para quem quer justiça. A senhora Lídice Fonseca diz que está preocupada. Onde está o Chicão? Ela se preocupa e não dizem nada. Olha, dona Lídice, a gente já disse umas meia dúzia de vezes que o Chicão está de férias. Não se preocupe. Agora, para onde ele foi, eu pelo menos não sei. Ela pergunta se será que ele foi para Cancún. Eu lhe confesso eu não sei. Eu nem estava aqui quando ele saiu. Parece que o Chicão foi para o Nordeste, foi para Maceió. Ele estava horas. Ele tinha um convite para ir a Maceió. Parece que ele foi para o Quintão. Pode ser também, que não tem nada de errado. Para onde eu não sei, para onde ele foi eu não sei, mas de que foi muito bem acompanhado. Perfeito, claro. Uma máquina. Uma máquina. Dona Magda. Uma coisa maravilhosa. No momento, imagina. Uma coisa, ele vai voltar exausto e vai dizer que não quer mais, inclusive enjoou. Dona Magda, agora o que me causa tristeza foi essa atitude do Dias Toffoli, né? O Dias Toffoli, meu caro Vitorino, tinha que se julgar impedido, né? De resolver esse problema do Zé Disseu. Ele era assessor do cara.
Enquanto o cara era ministro, o homem que era o chefe da Casa Civil do Lula, quer dizer, ele era assessor do camarada e agora cai na mão dele. Estou impedido, eu não posso, sou amigo pessoal do cara, então não usa mais isso, não, sabe? Então virou uma baderna. Eu tenho uma curiosidade de saber, vamos assim, ó, guardadas devidíssimas proporções, tá? Nós somos um grupo de pessoas que há alguns anos fazemos esse programa. Se algum de nós está com alguma coisa, não está legal, alguma coisa assim, a gente não diz, um fala para o outro e tal. Por que no STF não é assim? Por que no STF não é assim? Só porque eles são os bambambãs? As pessoas lá defendem interesses. Né? Sim, ideologia. As pessoas lá defendem interesses, não são há muito tempo. Olha, hoje... É uma imagem. Hoje a ministra Carmen Lúcia tomou uma decisão agora à tarde, a gente critica tanto, mas essa eu tenho que aplaudir. A ministra Carmen Lúcia encaminhou uma proposta de orçamento do STF sem reajuste. E ela justificou da seguinte maneira: num país com 13 milhões de desempregados, eu acho que o judiciário tem que dar a sua contribuição. Olha a altivez dessa senhora. Eu já critiquei ela por muitas coisas, mas olha a altivez dessa senhora. Mas é a pressão que ela deve receber. Sem falar que o salário deles mas tá indo mais pressão. Os Fux, os Toffoli, essa turma querem grana. Eles estão se lixando pro país. Viu, Gustavo? E o salário deles é balizador para toda a categoria. Então teria um efeito cascata. Se ela, o que ela dá para eles, vem uma cambada abaixo, respeitosamente. Que é uma irresponsabilidade, uma inconsequência, né? Imagina a pressão. É mais uma distorção brasileira. Vincular salário de tribunais superiores. O senhor que hoje é o rei das redes sociais. O homem tá grandão. Tá. Agora, por que estamos chamando de direita, hein? Por que sou de direita? Eu sou de centro. A política alemã, de Mitte, o meio, o centro, né? O centro tem que ser de centro. Agora, direita e esquerda, mas eu nem sei o que significa. O que é esquerda, o que é direita? Marni, tudo que não é a favor de? Tudo que não é de esquerda, eles dizem que é de direita. Mas é que não é eles que disseram, aceitam. os próprios sites de direita que compartilharam, em especial, o teu vídeo. Pegaram para ele o que tu disseste. Sim, mas é um direito que eles têm, né? Claro que é. Não estou dizendo que é errado, estou dizendo que não são os de esquerda, foi de direita. Não tinha ideologia, era uma crítica à real situação do país. Assim como eu recebi crítica nesse compartilhamento. Porque na soma já estava em quase 10 mil compartilhamentos e mais de 300 mil visualizações agora no final da tarde, nos muitos locais. Quer saber? É muito mais, porque começou a circular no WhatsApp. Isso. No WhatsApp tá rolando o teu vídeo, eu te encaminhei, tá vendo? Olha aqui, ó, bonitinho no meu celular. Eu tomei conhecimento hoje por um amigo comum, até Com certeza. Até posso dar um amigo aqui, o Ricardo Mack, que é o ator, que é meu amigo do Rico Vilar, amigo nosso, amigo do Ruschel também, coisa e tal. E ele tem um grande amigo, parceiro dele, advogado, que é assessor da ministra Carmen Lúcia. E ele disse: Gustavo, a ministra Carmen Lúcia assistiu seu vídeo. Gustavo, eu já te cumprimentei ontem, eu faço novamente hoje, mas eu acho que é importante a gente fazer essa ressalva. E ela decidiu no final da tarde. Nem poderia ser diferente, né? Porque alguns, por interesse em cima da manifestação, cada um faz, acredito que para desmerecer a manifestação do Gustavo, que eu não quero entrar no mérito dela, mas para desmerecer, tenta rotular. E exatamente, a manifestação é do Gustavo, é um conhecimento pessoal dele, uma opinião pessoal. Agora, rotular o programa, nos rotular, como diz o Mário, aí também tem um pingo de maldade nisso. Nós estamos aqui para defender as opiniões de cada assunto, como cada um pensa, e temos individualidade. Quero dar esse depoimento público aqui. A direção não nos chama, não nos manda defender A ou B. A gente está liberado para dizer exatamente aquilo que nós pensamos. Parabéns a toda a equipe do Atualidades Pampa pelo excelente trabalho entregue a nós todo dia. Faz anos que acompanho o programa e descobri o mesmo por trocar de canal. E nessa troca de canais, no comercial, eu encontrei o programa e fiquei assistindo. Desde então, viciei e não perdi mais. Vocês são mega divertidos, até assuntos chatos que a gente não gosta. A gente presta atenção só por causa de vocês que nos prendem na tela da TV. Beijão, me abraço a todos. Márcio Rocha, de Cachoeirinha, Alice. Qual é o assunto chato, dona Mari? Cultural, não sei. Uma informação cultural, que não é só o Brasil que sofre com a crise financeira na área cultural. O tradicional show do Prêmio Nobel da Paz deste ano foi cancelado. Ele era realizado todos os anos no final, né, da cerimônia. Então, desde sua primeira edição, em 1994, esse show trazia grandes artistas, né, mundiais do pop. E este ano, o evento vai acontecer no dia 10 de dezembro, em Oslo, na Noruega, mas sem esse show aí de encerramento.
Olha aqui no WhatsApp, o Anderson de Viamão. A nova empresa criada da Embraer não vai envolver a parte militar, apenas a aviação civil. Cabe lembrar que a Embraer é uma empresa privada que atua pelas leis do comércio. O Vitorino, que preconiza o Estado mínimo, priorizando saúde, educação e segurança, deveria ficar contente com o fato da União não intervir nos negócios da Embraer, é o que diz o Anderson de Viamão. O Anderson, deixa eu só observar uma coisa, acho que você não está bem informado. Tem inclusive uma jornalista aqui do Rio Grande do Sul, uma colunista de um jornal aqui do Rio Grande do Sul, que publicou na sua coluna, está sim, o compartilhamento dos projetos militares faz parte desse contrato. Eu gostaria que você se informasse melhor sobre isso. Outra coisa, a Embraer, ela é 51% do governo brasileiro, portanto ela é uma empresa é uma empresa mista, mas é uma empresa com o comando do governo brasileiro, porque ela é uma empresa considerada estratégica. Sim, eu quero prioridade para segurança, saúde e educação, mas uma empresa estratégica, e especialmente ligada à esfera militar, precisa ter soluções, decisões, aprovação dos militares e não de civis que mudam de mão a cada 4 anos. Engraçado, senhora Magda, ninguém comentou a respeito do escândalo envolvendo Fachin, que disse que o foro privilegiado da senadora Gleisi se restringia a ela e não ao seu apartamento. Isso vocês não falam, né? Diz o Fernando Correia. Sim, nós falamos aqui, só que tem uma coisa, o ministro Fachin foi voto vencido, né? Ele está naquela segunda turma que tem Toffoli, Lewandowski e Gilmar Mendes que fazem o que querem. Então, essa segunda turma vai sofrer mudanças na composição, porque a partir de setembro o Toffoli vai ser presidente do STF, meu Deus do céu. E a gente vai... Salve-se quem puder. Salve-se quem puder. E ele vai ter o poder de pautar o que quer, o que bem entender, engavetar o que quiser, o que bem entender. Então, e a composição da segunda turma deve ser alterada. Tem a perspectiva também de 2 aposentadorias, né, doutor Ruschel, que é o ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio de Mello. A dupla Mello e Mello tem a compulsória aos 75 anos. O próximo presidente vai poder indicar os 2 substitutos. Muito bem. Mário Barcelos. Bom, tem aqui uma pergunta para mim, né? Posso fazer? Claro. Carla, boa noite. Sou fã do Marni pela cultura. Ele elogia o povo alemão. Pergunto, qual a posição dos alemães diante das atrocidades do Hitler? Penso que o povo brasileiro estava unido e acuado pela ditadura. E lá, grato, Mário Fernando. Bom, são dois aspectos importantes. Primeiro, o que aconteceu na Alemanha foi um dos fatos mais terríveis da história daquele grande país que produziu as maiores figuras da filosofia, de Goethe a Heidegger. E, em segundo lugar, o povo alemão, os alemães têm ojeriza. Quando você chegar na Alemanha e falar sobre Hitler, eles não sabem, eles não falam. O país foi desnazificado após o término da Segunda Guerra Mundial. Ninguém em sã consciência pode aprovar o extermínio de uma raça, como foi o caso dos judeus, como foi o caso dos ciganos, dos outros, todos. Então, evidentemente, eu falo da Alemanha, eu não falo de um período de 12 anos da Alemanha, eu falo de uma história, de um país que se constrói dentro dos seus fundamentos. Houve um grande engano, e um engano que foi esse gerado pela Segunda Guerra Mundial. Agora, não se pode comparar, evidentemente, à ditadura brasileira. Falando nisso, o Brasil foi condenado, dona Magda, em função do assassinato no DOI-CODE do jornalista Vladimir Herzog, que não tinha nem 40 anos de idade. E hoje eu estava vendo aquela foto dele enforcado no DOI-CODE, lá em São Paulo, uma aberração aquela foto. O Brasil foi condenado porque o Brasil até hoje não apresentou uma solução desse caso. Quem foram os assassinos? Quem foi que determinou a morte dele? Quem foi que arquitetou aquele projeto? Eu li alguns artigos à época do Vladimir Herzog. Ele era um jornalista de origem judaica que veio, que construiu uma carreira dentro do jornalismo, apesar de muito jovem. Ele era profundamente respeitado. Ele fez algumas críticas à cultura daquele momento, que era a cultura ditatorial, quer dizer, dos ditadores, dos militares que eram os gestores do Brasil. Então, em função disso, ele foi preso e lá dentro do DOI-CODE ele foi assassinado, que comprovadamente ele foi assassinado. Então, são 2 coisas totalmente diferentes. Aquilo, o genocídio da Segunda Guerra Mundial, como já aconteceu, inclusive dos russos para com os ucranianos, o Holodomor, que é a morte pela fome, e outros tantos dos turcos do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, que mataram 1.700.000 armênios. Então, a humanidade é cruel.
Quer conhecer um homem, dê a ele o poder. E a crueldade faz parte da personalidade dos homens. O nosso telespectador Cristiano Brandi diz assim, ó, venho para repassar pelo menos uma boa notícia em tempos tão difíceis. O governo do estado do Rio Grande do Sul anunciou a instalação de usina de biogás no município de Montenegro, com um investimento de R$100 milhões. Obrigada e boa noite. Que notícia extraordinária. Dona Magda, ontem eu falei de Montenegro, hoje mais, o Getúlio, a Lelce, o Dirceu, Lenir, Paulo, Júlia, João e Clarice estão nos assistindo nesse momento em Montenegro. Legal, são os casais, obrigada, eles estão todos os casais, os 3 casais unidos assistindo. Por falar, estão nos assistindo, nos mandou aqui um e-mail não. Eu achei a coisa mais querida, eles mandaram a foto deles junto. Olha aqui, ó, esse aqui é o casal que nos mandou biscoitos de mel com chocolate e aqueles amanteigados. Vitorino já comeu tudo. Cadê? Vocês são a bancada mais caliente da TV brasileira e na TV Pampa. Somos eu, Odacir Berlese, e a esposa Anira Duarte, viciados pelo Atualidades e debates do jornalista Paulo Sérgio Pinto. Também pela Rádio Pampa, diariamente, a partir das 8h45. Gostaríamos de receber dessa culta bancada abraços e beijos, porque hoje, 5 de julho de 2018, estamos completando 60 anos de casado. Que maravilha! E nós que ganhamos presente, né? Adoramos. Em síntese, Odacir, nascido em 19 de 2 de 34, no 3º distrito de Santa Maria, colono, até servir o exército em 1953. Em fevereiro de 54, ele veio para Porto Alegre, 2º grau no Colégio Rosário, e ali, junto à PUC, concluiu os Ciências Contábeis e Atuariais em dezembro de 62. Ele é inativo estadual desde 88. A Anira Duarte nasceu em 28 de 6 de 37, no município que hoje chama Paverama e que era o distrito de Taquari. Também colona, veio para Porto Alegre, foi industriária, trabalhou nas fábricas Renner, concluiu o 1º grau, aí ralou-se, casando com esse velhinho da foto anexa. A vocês todos o nosso fraternal abraço e beijos, Anira e Odacir. Desculpe alguma gafe no português. Não somos um mar. O português está corretíssimo. Nós adoramos o presente e desejamos a vocês parabéns. Parabéns por essa história tão bonita e por terem dividido conosco. Eu quero também mandar um beijo para a nossa telespectadora. É que você chega às 7h15, né? Tá desesperado. Olha, eu também quero mandar um beijo para uma telespectadora muito especial, uma telespectadora que a neta me procurou através do Facebook e pediu, por favor, faça a minha avó feliz. A gente assiste vocês no ao vivo e também na reprise. Ela tem 81 anos e está passando por um momento difícil, está fazendo radioterapia, mas não deixa de assistir o nosso programa. É a hora da diversão, é a hora da informação. Então, um beijo, um abraço bem grande para a Cirlei, que é a avó da Camila. Vou aproveitar, dona Magda. Então, só para as afilhadas hoje. Rosela de Gaspari, minha querida afilhada, e a não menos querida Raquel Bonô, que ficou mamãe há poucos dias. Então, parabéns pelo nenê, para a família toda comemorando, minhas 2 queridas afilhadas. Dona Magda, eu fico muito feliz de ver um casal 60 anos juntos. Eu tenho um amigo meu, ele se relaciona 2, 3 meses. Quando ele quer terminar, ele deixa o celular em cima da cama. Ah, é? Pra ela mexer no celular e ele ter um motivo pra terminar. Pra ela deu o motivo. Claro. E aí ela vai embora, daí ele ela deu o motivo a ele para que ele possa, cheio de razão, não dar o nome desse amigo, concluir ou acabar com a relação. Vamos lá, Alice, vamos trocar de assunto, que isso é problema de saúde pública também. Saúde pública. O Ministério da Saúde orientou estados e municípios a reforçar a campanha de vacinação contra o sarampo. O Rio Grande do Sul e quase todos os estados brasileiros não alcançaram, no ano passado, a meta de vacinação. Só que no estado, 7 pessoas foram infectadas recentemente e a secretaria ainda investiga mais uma suspeita aqui da capital. Segundo as autoridades, os casos são importados, né, de pessoas que viajaram ou que tiveram contato com quem viajou. É bom lembrar que a vacinação é a única maneira de prevenir a doença. E a recomendação é que as crianças sejam imunizadas com 12 meses e depois tomem a segunda dose com 1 ano e 3 meses. Magda, quero parabenizar a Rede Pampa
pela contratação em definitivo do excelente Ayrton Ruschel, gremista que tem o meu respeito. Ayrton Ruschel, com seu jeito simpático e humilde, dando dignidade e conquistando a simpatia dos telespectadores deste tradicional programa. Quem escreveu esse e-mail é uma pessoa extremamente exigente e criteriosa, que é o nosso telespectador Dilon Camilo de Canoas. Um colorado, olha aqui. É um colorado, é verdade. Eu só quero dizer Gustavo, eu só quero saber o seguinte, como é que esse casal que ficou 60 anos nessa alegria, numa antítese do doutor Gustavo, que está há 60 anos solteiro, como é que se convive com essas duas alegrias, doutor Gustavo? 60 anos juntos? Casal que nós homenageamos. Mas eu acho lindo 60 anos casados. Sim, eu vi. O senhor está 60 anos solteiro, senhor Gustavo. Não, na verdade eu não estou solteiro, eu estou acompanhado de mim mesmo. Que aliás é uma grande companhia. Porque eu diria que eu tenho certamente uma das melhores companhias que alguém poderia querer, que é eu mesmo. Então eu muitas vezes, quando me sinto só, eu converso comigo, reflito sobre a finitude humana, sobre uma série de assuntos. E tu é exigente contigo mesmo. Ele fica refluído e com refluxo, de tanto conviver com a própria pessoa dele. Não, às vezes eu penso no Nietzsche e digo, pô, eu poderia ser retardado assim. Não, agrediu o Mário. Aí agrediu o Mário. Mário, tu queres te defender, Mário? Mário tem direito à defesa. Eu só queria falar a respeito rapidamente de Pode ser demoradamente. A grande autora que eu cumprimentei dias atrás aqui, Pearl Buck, que era uma autora americana que recebeu muitos prêmios. E ela era filha de missionários americanos e foi viver na China. Viveu 20 e tantos anos na China. E todos os seus romances, todas as suas histórias são calcadas na sua vivência na China. E ela escreveu um livro chamado Terra dos Deuses. É um dos livros mais lindos que eu li. E, coincidentemente, foi feito um filme estrelado pela Louise Rainer, que era uma atriz alemã radicada nos Estados Unidos, e pelo Paul Muni, que foi outro grande, maravilhoso ator. Então, o livro é um livro com 500, 600 páginas, mas você pode adquirir, é um filme antigo da década de 30, chamado, aliás, Terra dos Deuses. Ele é fenomenal, porque você vai conhecer a China daquela época. A Embraer foi fundada em 1969, diz o nosso telespectador Alfran Capucci, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e privatizada em 94. No processo de privatização, o governo ficou com uma ação de classe especial chamada Golden Share. Essa ação foi criada para o governo ter direito a veto em empresas privatizadas. Com isso, qualquer decisão estratégica, como troca de controle acionário e criação ou alteração de projetos militares, precisa, na prática, da aprovação do governo. Em 2006, adotou o modelo de companhia aberta de capital pulverizado. Isso quer dizer que nenhum dos acionistas da Embraer é controlador da empresa. Eles, inclusive, não podem exercer votos nas assembleias em número superior a 5% das ações da companhia, independente do percentual que possuem. Esse percentual é limitado e, no máximo, 34% por acionista individual ou grupo investidor. E qualquer participação igual ou superior a 5% precisa ser comunicada. A medida visa evitar que acionistas com um número maior de ações tenham mais voz que os minoritários. A fabricante foi a primeira empresa do país a adotar o modelo pulverizado de capital. O senhor Alfran Capucci, que mandou esse e-mail, mora em Santa Maria. Obrigada pela informação. Que bela contribuição. Foi o que a gente disse aqui, o governo precisa aprovar, né? Que bela contribuição. A minuta está pronta, vamos... Só quero esclarecer para aqueles que aguardam, havia um pedido de tirar o juiz Sérgio Moro do comando das duas ações que ainda estão para julgamento do ex-presidente Lula, e o TRF4 hoje decidiu que ele continua à frente dos dois processos. Que maravilha. Que bom, esse TRF4 nos orgulha. Alguma coisa tem que nos dar... Agora, não dá orgulho a situação do Romário. Romário, nosso senador. O Romário é primo de quem, dona Eva? O Romário... Não, o Romário quer ser governador do estado do Rio de Janeiro, é pré-candidato ao estado do Rio de Janeiro como governador.
E hoje teve apreendido. Márcia Tiburi. Meu Deus. O que é a Márcia Tiburi? Não, o que vai sobrar pro Rio de Janeiro votar mais? A Globo inventou a Márcia Tiburi. Agora, o Romário teve hoje apreendido 2 carros no valor de R$500 mil e alguns outros não foram encontrados. O Romário que tem uma das dívidas no valor de 20 milhões, na época que ele era dono de um restaurante e tal, no Rio de Janeiro. Não sabe administrar um restaurante, vai administrar o estado inteiro, gente? Por favor, né? Não tem outro nome, porque realmente Romário e Márcia Tiburi, eu acho que tá pior do que para presidente. Eu já estou esperando o meu voto. Você já pode votar em mim, não tem problema, viu? Vota em mim. Fala carro de 500 mil, eu pensei que o maior fosse o carro do Vitorino, que é 250 mil. São dois carros do Vitorino, então. Para ver a injustiça. O senhor Vitorino ontem fez uma verdadeira ode a esse senhor que está aqui, a minha sinistra. Uma sinistra. Falou, elogiou ele, e hoje já é a segunda pancada que o senhor dá no senhor Vitorino. Pois eu quero dizer porque dele o poder e conhecerás um homem. Desde que fui efetivado, sou outro agora. Agora sou outro. Puxa o bonzinho, acabou, mano. Preste atenção. Trago à baila para os comentários da bancada a possível instalação em algumas cidades do nosso estado das lojas Avan. Sendo que li no Jornal Regional que a iminente abertura da referida loja no município de Santa Maria traria como investimento a construção de usina hidrelétrica, ou como foi denominada, PCH, Pequena Central Hidrelétrica, como a de Quebra-Dentes entre Quevedos e Júlio de Castilhos, cuja geração de energia, além do consumo para a própria empresa, também será comercializada, melhorando assim a qualidade de energia e reduzindo os riscos com falta de luz, além das vagas de emprego geradas para a construção da obra. Saudações a todos. Dona Denise de Bagé, nossa telespectadora assídua. Posso dar uma notícia esportiva? Sim, mas tu vai responder o que ela perguntou? Não. Perdão. Não. Trago à baila para os comentários da bancada a possível instalação em algumas cidades do nosso estado das lojas Avan. Pois não. Alguém tem alguma coisa a falar sobre isso? Eu acho que é emprego. Emprego tem que ser bem recebido sempre. Mexer com economia, emprego, investimento. Mas tem uma estátua da Liberdade feita. Deixa ele botar 10 estátuas. Se está dentro das normas da prefeitura, se não foge ao gabarito da cidade, botar por mim, pode botar. E olha, a gente sai do estado do Rio Grande do Sul, vai para Santa Catarina e para na... Ela fala nos empregos, ela fala nas hidrelétricas. Eu também não vejo. Deixa botar. Mais nós tivemos a outra da instalação da indústria. Olha aqui, ó, que bom que venham mais notícias que nem essa. Né? Tem um negócio que hoje virou polêmica em Brasília agora à tarde, que é o seguinte: o regime automotivo até 2030. Michel Temer está para assinar o novo regime automotivo até 2030. Acho que assinou. Você sabe o que os parlamentares fizeram? Os parlamentares nordestinos fizeram? Entraram sala dentro do Michel Temer e disseram o seguinte: queremos mais benefícios para o Nordeste, mais isenções para levar mais fábricas para lá. Eles já levaram a Ford para Bahia e para Pernambuco tem uma fábrica da Jeep e tem uma fábrica da Fiat lá. Eu acho que é inclusive a mesma unidade. Eles querem levar mais fábricas, mas querem benefícios fiscais. Para um pouquinho. Por quê? Porque a pobreza no Nordeste. Não, mas peraí. Tem estado nordestino que recebe de Brasília 5, 6 vezes o que arrecada. Todos os estados nordestinos, do Norte e Nordeste, são deficitários. 7 estados brasileiros sustentam o país, arrecadam mais do que recebem. O Rio Grande do Sul recebe menos de 1/3 do que manda para Brasília. Aí os parlamentares nordestinos foram lá pressionar o Michel Temer. Porque tem aquela porção de pequenos estados, né? Alagoas, isso são pequenos estados que economicamente não têm força. Mas o Nordeste tem essa coisa, eles se unem, vão lá, entram, cada um com 3 senadores e 300 deputados, entram lá e dizem, não, nós queremos. Tô louco para ver a publicação do novo regime automotivo. Porque eu acho que, do jeito que está indo, nós estamos criando 2 Brasis. Eu já sou contra essa Zona Franca de Manaus, que virou a Zona Franca virou um feudo eleitoral, né? É verdade. Tem gente que enriquece lá. Essa Zona Franca de Manaus, a hora que for investigada a Zona Franca de Manaus, vai sair crocodilo, lagartixa, cobra, onça, para tudo que é lado.
Aqui, ó, Agora, a notícia: Temer assina a criação do novo regime automotivo Rota 2030. 2030. Eu quero ver, vai sair no Diário Oficial, eu quero ler na íntegra. Mas eu tenho certeza que os deputados pressionaram ele e ele criou mais subsídios, mais benefícios, mais isenções para o Norte e Nordeste. Olha, o nosso telespectador aqui, o Zeca, é Zeca? É Zeca. Ele diz assim: aos avaliadores de contratados da bancada. Doutor Ayrton Ruschel. Boa noite, bancada. Esse rapaz, Ayrton Ruschel, foi mal avaliado para ser contratado pelo programa. Ele só teve algum brilho quando ficou ao lado do Marne. Parabéns. Que chato! E eu vou dizer uma coisa, Zeca, tu não tem noção dos desaforos que ele está me fazendo aqui fora do ar, Zeca. E eu até ontem, ele pedia por favor, se atirava no chão para que eu passasse por cima, não machucasse os meus pezinhos com nada. Eu tinha 13 espíritos da Dona Magda anunciado já. Sabe por quê? Porque ele parece o Didi Mocó. Ele tá sempre com o fio do microfone para fora da roupa. E eu fico aqui, Tá bom. Até a minha efetivação, eu tinha 13 espirros da Dona Magda já como obrigados. Agora ela tá me chamando atenção, eu tô fazendo careta pra ela aqui, porque ela o Zeca disse ali embaixo: brincadeirinha, o rapaz é bom, bem articulado, parabéns. Querido, era uma brincadeira. O doutor Ayrton Ruschel, agora que é efetivado, hoje, já no segundo dia de efetivação. Mais alto salário da casa. Mais alto salário da casa. Ele tá mais ou menos parecido com aquela história do Bill Gates. O Bill Gates morreu e levaram ele pro. O diabo disse: não, vamos lá conhecer o inferno. Ele olhou aquela maravilha, tudo verde, tudo lindo. Adorou. Pois é, o senhor construiu, o senhor é o criador do Windows, olha que maravilha o inferno. Aí foi pro céu lá, tudo tranquilo. Eu disse: pô, mas é tudo muito tranquilo no céu, o inferno é que é legal, pô. É tudo agitado. Bacana, agitado, mar, mulheres lindas. Disse pro diabo: então, vamos pro inferno. Deixar esse preconceito lá embaixo, criei o Windows, né? Aí chegou no inferno, quando desceu do elevador, aquele negócio, aquele calor infernal, todo mundo sofrendo, apanhando. Disse: ué, mas e aquilo que eu via? Que ele era papel de parede. Gustavo, mais ou menos aquele bonzinho vocês vão ver agora, vocês vão conhecer aquilo era papel de parede. Vão conhecer o verdadeiro Alberto Roberto. Eu, na verdade, quero dar uma notícia, que é uma notícia sobre o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Agora, na próxima semana, o Grêmio deve ceder definitivamente o atleta Arthur, que ou seria feito apenas no fim do ano. O Barcelona ofereceu uma quantia maior e vai levá-lo. Eu quero só para que o nosso telespectador possa dimensionar isso. O Grêmio paga há alguns anos, Dona Magda, quase 50 milhões só de juros para o exercício da sua dívida, para a rolagem da dívida. E esta quantia que entrará, fala-se, eu não tenho números oficiais e quero dizer que não são oficiais para que não digam que eu estou trazendo algum dado oficial do Grêmio aqui, mas a venda deverá ser ao redor de 26 milhões de euros. Isso dá bagatela de 130 milhões. Então o Grêmio não só terminará a sua dívida de curto prazo, como lhe oportunizar nos próximos anos não mais pagar 50 milhões de juros. Então esta venda, ela extrapola qualquer questão esportiva, qualquer questão logística. Eu que tive em 3, 4 gestões na área financeira do clube, eu fico imaginando os que lá estão hoje, a alegria, não tive essa felicidade. Olha, e eu cada vez que eu tenho alguma notícia dessa natureza, no caso do Grêmio ou de algum outro lugar, eu continuo rezando todas as noites para o Romildo Bolzan Júnior um dia for ser governador desse estado. A quem quero dizer o seguinte, foi pressionado. Aí estou falando já disse, de novo pessoalmente, ele foi pressionado ele disse, tanto pelo Senado como pelo majoritário, mas como ele tinha dado uma palavra ao torcedor do Grêmio, que iria até o fim da sua gestão, ele assim o está fazendo. Graças a Deus. Homem que tem palavra é assim. O problema das lojas Avan, diz o senhor Alfra Capucci de Santa Maria, é que em Santa Maria ela não poderia abrir aos domingos. E o proprietário delas disse que se não instalar loja em cidades que não vai instalar lojas em cidades que não permitem abrir os domingos. Em Santa Maria, infelizmente, os supermercados não abrem aos domingos, só podem abrir os estabelecimentos familiares. Por uma lei municipal, né? Aí a questão da comunidade mas é leizinha jeca. Eu também. No século XXI ainda tem isso. Dona Magda, há quantos anos? Perdeu uma loja como essa, um número de... Imagina os mais jovens. Parabéns aos ilustres vereadores de Santa Maria.
Quero cumprimentar os ilustres vereadores de Santa Maria por essa lei maravilhosa. Não sei se tem influência de algum sindicato, alguma coisa, mas parabéns por manter essa lei e não revogarem essa bobagem, que é um troço jurássico em pleno século XXI. Gustavo, mas vamos tentar relembrar há quantos anos foi permitido abrir os supermercados em Porto Alegre? Nós ficamos muitos anos com supermercados. Né? Isso é outra época. Pois é isso que eu estou dizendo, nós precisamos nos atualizar. Nós tivemos aqui muitos anos, os supermercados não funcionavam domingo também. E atualizamos emprego. Agora o supermercado sabe, Natal, no Ano Novo, todo mundo está adorando, é trabalho. As pessoas precisando de emprego, salário, precisando... Alice, uma novidade para quem adora a Europa, assim como o Marne. Agora os turistas brasileiros, né, vão precisar de uma autorização para entrar em países da União Europeia, mas só a partir de 2021. O documento poderá ser obtido pela internet, vai ter o custo de 7 euros e vai ter uma duração de 3 anos. Essa iniciativa foi pensada para aumentar a segurança na região e impedir a entrada de pessoas consideradas suspeitas. Os dados serão checados pela União Europeia e cruzados com a Interpol. E aí os brasileiros que já tenham, né, o passaporte europeu, daí não vão precisar dessa medida. Né, porque eles já são identificados, mas é uma medida muito salutar, porque está cada dia, cada vez pior. Se viajar, tu não sabe quem está nos lugares e cada vez mais acontecem os atentados, as coisas. Tem que pelo menos tentar minimizar. Quando os Estados Unidos fechou mesmo depois do 11 de setembro, as coisas estavam bem melhor. Tem que consultar, são 22 países do bloco europeu e mais 4 países da União Europeia. Reino Unido, por exemplo, não está entre esses países. Mas é realmente mais uma medida. É fácil, vai fazer pela internet, vai fazer uma autorização, começa vai pagar assim, 7 né? euros. depois vai ficando mais difícil. E a mostrar que o mundo vai virar um grande cadastro. O mundo vai virar um grande cadastro. Nós vamos virar uma republiqueta. Estamos sendo desenquadrados, republiqueta de banana. Mas eu acho bom. Um ex-técnico. Você acha que eles vão pedir visto para canadense, para japonês? Vão pedir visto para... Eu acho que não é só brasileiro. São 26 total. Não é só brasileiro. 26, uma coisa assim. Porque olha aqui, o terrorista, além dos brasileiros, turistas... Louco não escolhe a sua nacionalidade. Além dos brasileiros, turistas de outras 60 nacionalidades serão afetados, como canadenses, americanos, australianos e latino-americanos. Eles vão pedir visto para os americanos? É todo mundo. Mas os Estados Unidos não entra nos Estados Unidos, a gente quer virar de lado avesso. Marne, sabe o que está me cheirando isso aí, Marne? Não, 7 euros, eu sabia que 7 euros. Ah, não, ele vê. Tá, você pega turistas de 60 países, de 60 países que vão visitar 22 países de um dos blocos turísticos mais consistentes do mundo. Pode ser 5 euros, amiguinho, isso é plata. E se o pedido for negado, a pessoa pode recorrer também. Isso, não vai ter negação. Fala. Dona Magda, nós temos falado aqui do Padre Cacique, todos nos empenhamos aqui em falar, não ajuda para o Padre Cacique. Eu tenho uma notícia, uma história que vem dos Estados Unidos, do Arizona, do estado do Arizona. Asilo Padre Cacique, só para quem não sabe o que nós estamos falando. Asilo Padre Cacique. Asilo Padre Cacique. Não, então tem uma senhora nos Estados Unidos, do estado do Arizona, que completou 92 anos. Aí o filho dela resolveu colocá-la num asilo. E ela se rebelou, não vou pro asilo, meu filho não vou, e começou aquela discussão. Ele estava com a namorada, a mãe resolveu matar o filho. Ela tinha 2 revólveres dentro da bolsa. Ela pegou o primeiro revólver, deu 2 tiros no filho de 72 anos, aliás, 72 anos o filho, deu um tiro no rosto e um tiro no queixo, matou o filho. E depois a namorada do filho consegue tirar a arma dela e joga a arma no chão. E aí ela tira a segunda arma para tirar contra a moça, e a moça pela segunda vez consegue tirar a arma dela. Aí ela pensa em se matar, não se mata, etc. E foi presa, evidentemente, para responder processo. Porque ela disse que não aceitava ser levada para um asilo, que ela não era lixo, que ela não era um molambo. E pior é que é isso que ela se transforma. Eu trouxe essa notícia que eu acho tão importante. As pessoas se transformam nisso. Rapaz, a mãe dele mesmo era o Billy the Kid. Não, a mãe dele. Rapaz. Olha aqui, ó, Marne, pergunte ao senhor Marne, a frase de Eduardo Galeano que diz, abre aspas, a justiça é como as serpentes, só mordem os descalços. É realmente verdadeira? Pergunta Francisco Simões Pires. Olha, eu não tenho certeza, eu nunca afirmo aquilo que eu não tenho certeza. Mas é uma boa frase. As Veias Abertas da América Latina, que é o principal livro do Galeano, esse fantástico autor,
mas pode ser provavelmente porque ele era de esquerda. E essa é uma frase de esquerda, e ele era um gênio. A verdade é o seguinte, a pessoa pode ser de esquerda ou de direita, como queiram. A pessoa é genial, a pessoa tem conceitos extraordinários. Por que eu não vou ler e não vou apreciar uma mente genial? Porque tem uma ideologia, tem um pensamento diverso do meu. É até bom para tu formar o teu pensamento. E esse ensinamento que eu obtive foi através da filosofia, de ler os grandes filósofos do mundo. Os grandes filósofos do mundo, por exemplo, como o Descartes, até tem algo aqui do Descartes, né, sobre a moral provisória. Eu escrevi aqui, moral provisória. Descartes salientava isso porque ele era o rei do contraditório. A Revolução Francesa foi baseada no sentido cartesiano da moral provisória. A pessoa tem aquela moral quando lhe interessa. A moral provisória, ele que criou o Descartes. Então, você tem aquela moral quando lhe interessa, como os políticos brasileiros. A moral deles é quando interessa, para ganhar dinheiro, para votos e tal. Eu acho que Descartes matou tudo isso. A moral provisória. Que provavelmente quem não tem moral provisória é o seu Tadeu e a dona Terezinha, que desde que começou esse programa e eu não estava aqui, optou por assisti-los. E hoje o Guga me mandou, Ruxa, tu não podes, porque eles ficam assistindo todos os dias, às vezes assiste no primeiro horário, assiste no segundo. E eu digo, não, hoje vai um abraço especial da bancada. Nem é meu esse abraço, porque eu tô aqui há muito pouco tempo. Vou lhe fazer uma pergunta. A homenagem é só a todos vocês. Vou lhe fazer uma pergunta. Qual é a grande reclamação desse programa? Que as pessoas reclamam desse programa. Qual é? Todos falarem juntos. É verdade. Todo mundo reclama, isso é impressionante. É que daí se a gente não Mas falar a gente também, não tem falado, não tem falado quase junto. Não tem bateção de boca, não tem nada. Mas falou baixinho, tá com a sensação de estar fazendo alguma coisa errada. Elogia a dona Magda. É impressionante como ele distorce, tangencia. Você tem vergonha, macho, cachorro comedor de ovelha, tem que matar. Elogiando baixinho aqui. Tá vendo? Tá vendo? Fica ruxo o que deu. Cachorro comedor de ovelha só, ele julga os outros por si. Agora, bom jogador, o Marne falou no Asilo Padre Cacique ontem, o Alexandre Lau me compartilhou aqui uma notícia bem legal. O Colégio Leonardo da Vinci Beta, em Gincana, arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos e mais de 2.000 itens de higiene entregues ontem ao Asilo Padre Cacique. Olha que legal. Uma bela iniciativa desses adolescentes, é verdade. Quer falar em adolescentes, Carla? Eu conversamos um pouco antes, né? Ontem nós abordamos um pouco a notícia. O mundo acompanha estarrecida a evolução daquela questão das crianças lá. E a cada dia, quando eu vou procurar, mano, um noticiário, digo, mas esperando uma novidade positiva. E agora, ao contrário, estamos estarrecidos porque a meteorologia indicando chuva. Indicando chuva. Então, eles conseguiram já reduzir com aquela questão de 1,5 centímetro por hora. Eles já abriram nesses 4 quilômetros que os separam da saída, eles conseguiram reduzir 1,5 quilômetro. E então o trabalho é incessante, tem vindo pessoas do mundo inteiro se oferecendo, tecnologia, mas a perspectiva aterrorizante é a chuva que a meteorologia diz. Porque eles continuam, não há, dona Magda, uma saída ainda, eles continuam sem ter uma saída. E estão lá engenheiros, pessoas técnicas do mundo inteiro tentando aprontar uma solução e não tem. Uma pena, isso é lamentável. Isso. Então, viu as imagens deles lá dentro? Não sei. Sim. Tão magros, muito magros. Nutridos. É uma situação... Tomaram aquela água suja, inclusive, né? Que a pessoa... Mas foi assim que sobreviveram, só 5 dias. Mano, hoje eu vi a previsão de como seria se tivesse que fazer hoje em desespero, tá? Eles irão até 1,5 quilômetro para frente, largarão uma série de cilindros lá, porque os cilindros não pode, como o percurso é muito longe, o mesmo cilindro não comporta ir e voltar. Então, primeiro leva um monte de cilindros para lá. Aí teriam que ir lá buscar menino por menino, num período de 6 horas, sozinho, imagina, puxando os meninos, né? Então eles levariam 6 horas com substituição de cilindros nesse percurso. Quer dizer, é aterrorizante mesmo. É aterrorizante mesmo. Olha aqui, deixa eu passar algumas informações para vocês com relação aos últimos assuntos que nós tratamos aqui. O Alfran Capucci diz o seguinte: o que não permite a abertura dos supermercados aos domingos em Santa Maria é um acordo dos sindicatos dos comerciários com o sindicato dos comerciantes. Os grandes supermercados são em menor número e perdem sempre nas votações. Existe uma campanha permanente para que aconteça a abertura dos supermercados aos domingos, mas nos acordos sindicais sempre vence os que não querem. Claro que são os proprietários dos pequenos mercadinhos em maior número que têm interesse em que os outros não abram. Olá, pessoal, com relação ao comentário do ex-jogador Romário, diz João Moura,
Vale lembrar que ele está isolado na frente das pesquisas ao governo do Rio de Janeiro. Com tudo que aconteceu no Rio de Janeiro, com corrupção, etc., e seu povo ainda quer o Romário como salvador da pátria. Infelizmente, se a população não ajuda, não adianta reclamar da classe política depois, não concordam? É o João Moura de Ijuí. E o ex-técnico da Inglaterra disse que é mais fácil vencer o Brasil do que a Suécia. A Suécia realmente está bombando. Só pra ele, né? Só pra ele. E a Inglaterra também. Só pra ele. Bem mal. É bem mal. Fez uma atuação modestíssima. Ridículo. Por sinal, saiu a escalação do Scred Canarinho agora para o Mundial, no seu jogo tão importante amanhã. O Marcelo está confirmado. Estamos sem o Casemiro, que foi expulso na última partida. Então jogará o Fernandinho. E como nós já salientamos ontem, o Douglas Costa, que foi um grande artífice numa vitória anterior do Brasil, estará à disposição. Ele não é titular, mas ele estará à disposição para que possamos usar. Então ele é uma alternativa muito boa. Acredito muito no Brasil, Maria. Então, estamos torcendo. Não tem dúvida nenhuma. E insisto na tese, eu às vezes, não vou discutir porque eu respeito todas as opiniões, né? Mas politizar uma seleção brasileira, eu acho que é exagerar, pessoal. Se o Brasil perder amanhã, eu duvido que vai mudar presidente, que vai mudar legislação, que vai mudar nada. Então, tentar trazer o viés político para o pessoal. Vai trocar só as moscas. Não vai baixar salário de ninguém. Então, assim, eu até entendo aqueles que, numa boa intenção, acham que se o Brasil perder, acontece. Olha, o Brasil já perdeu, faz 4 Copas que nós não ganhamos, e o Brasil está do jeito que vocês estão. Olha aqui, eu quero ver se eu consigo encerrar esse assunto de Santa Maria, mas o Luciano Fontes tem uma colocação bastante severa. Proíbem a abertura de loja em Santa Maria. Em compensação, não fazem nada em relação ao incêndio da boate em Santa Maria. Vereadores de pontinhos, ele escreveu. E o Juliano Escher Assolim diz o seguinte: boa noite. Diga ao doutor Vitorino abrir o escritório de advocacia dele aos domingos, já que para ele estamos no século XXI. Que bárbaro. Ô, amiguinho, como é o nome do cidadão? Você trabalha no... Acabei de falar. Então, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Escher. Nós estamos falando em comércio. E a única coisa que a OAB pune é o comércio da advocacia. Está no regimento interno, está no nosso código de ética. Defender a lei, a justiça, a ordem, defender os seus clientes, não pode ser comércio. Então, assim, acho que o senhor teve uma ideia infeliz no seu comentário. Primeiro, porque advogado trabalha, sim, a toda hora. Quem advoga a família, o doutor Ruxa, que advogou a família, sabe. A gente, 1h da manhã, está atendendo o telefone do sujeito que está arrependido de ter dado o terreno para a ex-mulher, que é o terreno de volta. Porque a casa da praia, que ela ficou com metade, eu acho injusto. Ligam sábado, ligam domingo, direito de família, direito previdenciário, pessoas que aguardam sentenças. Então, vamos deixar bem claro, não estou falando nem de direito penal, quando a gente tem que 2h da manhã sair de casa para ir buscar filho de cliente bêbado embalado segura. Então, assim, cuidado com a sua opinião, tá? Procura se informar, senão o senhor acaba passando por... Eu só queria defender a opinião porque eu me manifestei a opinião de porquê que eu quero que o comércio que abra aos domingos, não vou entrar nessa questão do advogado, mas na questão de porque gera empregos, pessoal. Como há uma limitação de horas para trabalho durante a semana, ao tu abrir isso aí, turnos, tu faz com que aumente os turnos, tu gera emprego num país de 13 milhões de desempregados. Então, é importante, se nós tivemos aqui, talvez seja jovem e não sabe, nós acompanhamos aqui, muitos anos não abriam-se. Quando abriu, foi uma beleza. Começaram, nós não abrimos shoppings. Fechava às 8 da noite de sexta, só segunda. Isso, só segunda-feira. Então, quantos empregos a gente gerou e quantos precisam desse Falando emprego? em tu não é mais tão jovem, o Magno César mandou um WhatsApp aqui para ti. Scred Canarinho é do tempo da Copa de 58. Não sei se tornamos público o porquê que é Scred Canarinho. Pode ser? Pode fazer. Nós, como não somos detentores dos direitos da Copa, nós algumas palavras não podemos pronunciar. Eu escolhi uma do meu tempo, Scred Canarinho. E tu entendeu? Tu deve ser parceiro meu. É assim. Ele é parceiro meu. É parceiro teu, sim. Hoje nós tivemos mais uma vitória de um brasileiro no Campeonato Mundial de Surf, eu que acompanho, Felipe Toledo, o Filipinho, que passa a ser o primeiro agora no campeonato. E esse campeonato teve uma curiosidade, fica dessa vez em Jeffreys Bay, que é na
África do Sul e teve que ser suspenso por alguns momentos porque tinha um tubarão branco. Ai, que medo. No mar. Olha que legal. Beleza. Tem o vídeo viralizou, tá lá o tubarão, eles esperam o tubarão sair da área e aí voltou o campeonato. Deve ser muito Lembrando, bichinho de estimação, já. Mick Fanning já foi atacado por um tubarão branco há 2 anos atrás na mesma área. Exatamente. Uma dica cultural. A exposição fotográfica Infinito abre amanhã no Memorial do Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre. Essa mostra coletiva vai contar com muitas imagens de mais de 40 fotógrafos gaúchos. E é um convite à reflexão sobre os conceitos de finito e infinito. A mostra vai estar à disposição do público até o dia 19 de agosto e tem entrada franca. O senhor Gilmar Haddad da Silveira, ele mandou 4 e-mails, um depois do outro, eu vou tentar reproduzir. Ele diz assim: na Bíblia está escrito que o homem morra uma vez, depois vem o juízo. Não existe reencarnação, portanto, não chamem Deus de mentiroso. Alguém chamou Deus de mentiroso aqui? Eu não prestei atenção, desculpa. Imagina. Quem faria isso? Gilmar Haddad da Silveira. Boa noite, intelectuais, eleitores vigaristas votam em candidatos vigaristas. Boa noite, bancada. As Forças Armadas são covardes. Boa noite, bancada. Os militares são covardes. Eu li tudo que o senhor escreveu, senhor. Resta saber, senão vão nos tirar do ar aqui. Diz isso na frente de um coronel, um capitão bem bravo. Aliás, falando em coronel. Você viu a polícia russa? Que coisa mais delicada, que coisa mais gentil. Os vídeos que estão na internet, os torcedores ingleses comemorando. Um deles resolveu subir em cima do capô do carro da polícia para comemorar. Tá apanhando até agora. Mas evidente, acho que é brincadeira. Aí mostraram uma moça que estava falando espanhol, então não se sabe se era argentina, se era espanhol, enfim. A moça completamente alcoolizada. E os policiais estavam impedindo, que ela queria passar uma corda lá, aí os policiais impedindo. Aí veio uma policial mulher e botou a mão nela e empurrou ela assim para ela não ir. E ela foi partir para cima da policial, deu um tapa na policial. Também tá apanhando até agora. Meu Deus. Não, gente, a polícia russa é de uma gentileza rinoceronte, mas pode ter certeza, vai ser a Copa com menor índice de violência dos últimos tempos. Porque eles enfiam uma burdoada mesmo. Mas quero saber se é turista, se não é turista. Para com isso. Amiguinho, eles dão a ordem lá, se você não cumprir, o pau come. E olha... A dona Magda falando em vigarice no Rio de Janeiro. O Flamengo entrou na Justiça do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, tentando não pagar, anular uma dívida de 100 milhões de reais do ISS, que é o imposto da cidade do Rio de Janeiro. E aí o que fez o tribunal lá do Rio de Janeiro? Não deu esse direito, né? Em compensação, foi votado hoje no Rio de Janeiro que os policiais militares ou policiais civis expulsos da polícia do Rio de Janeiro, mesmo sendo expulsos, continuarão recebendo salário. Já está votado. Mas que vigarice. Que vigarice, né? Olha aqui, com relação ao que foi abordado... Tem um governo que merece. Falando em governo, com relação ao que foi abordado recentemente sobre a preferência de Romário ao governo do Rio de Janeiro, demonstrado através da pesquisa eleitoral, questiona a forma como essas pesquisas são realizadas. Qual é o universo onde ocorre a pesquisa? Quais interesses são prioritários, enfim? Pois todos sabemos que grande parte da população vota no que está à frente. E então, não seriam essas pesquisas eleitorais uma forma de campanha eleitoral? Saudações, Denise de Bagé, sem dúvida alguma. Dona Denise, sem dúvida alguma. Eu sobre pesquisa, eu há muito tempo tenho posicionamento. Primeiro, eu sempre pergunto quem encomendou, né? Isso para mim é uma coisa que eu levo muito a sério. Quem encomendou que todo mundo tem, alguém paga essa pesquisa, né? E sempre quem paga porque tem algum interesse, seja subsidiar de informações seus próprios candidatos ou onde vai botar dinheiro. Então, eu sempre vejo com reserva. A pesquisa, ela dá uma tendência. E existe um número que, às vezes, é muito mais significativo do que a própria tendência. É o número de pessoas que ainda não se decidiram, né? Então, deixa influenciar. Tu não pode fazer assim, quem é o primeiro, quem é o segundo, e em cima disso fazer tese. Eu acho que tem várias coisas para tu olhares dentro de uma pesquisa. Alguma coisa. Em situações que estão acontecendo com maior frequência, também no constrangimento delas,
O deputado Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, foi atacado num aeroporto, estava indo para Brasília, e uma senhora visivelmente embriagada começou a xingar. Como as senhoras não embriagadas? Olha, ele teve que ir pro banheiro masculino. Ai, que maravilha. E ela continuou xingando Ele fez, a Mônica Bergamo deu a notícia na Folha de São Paulo dizendo que ele tinha sido vaiado e atacado no aeroporto. Foi uma moça, e nisso o Bolsonaro é muito esperto, ele sempre tem as assessorias dele com as câmeras ligadas, eles filmam tudo. Sim, depois ele disse. Ele mostrou, olha aqui, ó, o que a Folha de São Paulo fez aqui. Esse aqui foi o ataque que eu sofri. Moça, uma senhora mas estava no porrão. Estava no porrão. Isso partindo do princípio de que era álcool, né? Então ela estava assim, completamente vazia. Eu falava que o cocô xingou e ele, para não se incomodar, saiu e entrou no banheiro masculino. Que bom, né, que ele tem esse... Evitou, teve... Agora eu pergunto o seguinte. Será que os candidatos ditos queridinhos, já nem vou falar daqueles que a gente conhece. Sim. Vamos falar dos que estão aí. Será que o Ciro Gomes atravessaria a Rua da Praia? Não. Ele ia chegar todo arranhado, todo lenhado, porque ele ia botar a boca nas pessoas e ia levar um laço. Então, que aqui assim... ele apanha. Sabe, é isso que eu quero colocar. O Bolsonaro, se atravessar a Rua da Praia, tem 5 mil pessoas atrás dele. Com certeza. É verdade, eu concordo. O Ciro Gomes não caminha uma quadra na Rua da Praia. Então, assim, essas coisas que as imagens que tem se visto aí do Bolsonaro aí, é só... Falava instantes atrás a respeito da senhora de 92 anos, que... Matou o filho? Que matou o filho e tal, tinha 2 armas, etc. Eu contei a história para vocês, isso no estado do Arizona, lá nos Estados Unidos da América. E existe hoje um novo posicionamento de jovens, de alguns jovens, pelo menos, a gerontofobia. Gerontofobia, quer dizer, a fobia, o medo, sei lá o quê, pelas pessoas de mais idade, né? Que as pessoas chegam a determinada idade, são julgadas anacrônicas, são pessoas que absolutamente não sabem nada. Eu quero dizer a vocês que eu tenho muitos amigos, lá no Rio de Janeiro, inclusive, tem um grande apresentador de rádio, o Antônio Carlos, tem mais de 80 anos de idade. Faz das 6 horas às 8 horas da manhã na rádio, tem a sua agência de propaganda, tem um belo Mercedes, o último Mercedes, tem mais Ele não se aposentou? Negativo, a maior audiência do rádio do Rio de Janeiro. Ele está na Rádio Globo ainda? Na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, né? Com 800 mil ouvintes por minuto, é uma audiência, né? 800 que as pessoas acham que depois de um certo momento as pessoas são velhas apenas. As pessoas têm experiência. E tem que ter muito respeito no tratar as pessoas. A gerontofobia. Então, isso está ocasionando uma série de problemas, porque você não pode, em função de da idade, discriminar. Além da discriminação social que as pessoas têm, eu conheço pessoas que com 65, 70 anos já estão no final da sua vida, porque trabalharam muito, trabalharam na terra, apanharam sol, má alimentação, o problema da tem uma série de fatores. Castigadas pelo Como eu conheci um cidadão com 84 anos de idade que fumava 2 carteiras por dia, 84 anos de idade, o camarada não teve nada. O pai do José Fontela, o seu Bocaiúva, ele tinha, quando eu o conheci... Fontela, o locutor. Fontela, o locutor. Nosso amigo, foi meu parceiro de bancada no Câmera Boa Pinta, vozeirão. Boa Pinta, querido, maravilhoso. O pai do Fontela eu conheci acho que em Bagé, nós fomos trabalhar alguma coisa. O Fontela é pai do Aldo. Isso. E o seu Bocaiúva tinha 93 anos e passeava por toda a cidade e com um bom pito na boca, com 93 anos. Eu conheço. O senhor já está com um negócio de gerontofobia, não? Não tenho, não. Eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, que ainda é viva, 96 anos. O meu avô morreu com 104 e o pai dele ainda está vivo, com 122, mas está enrolado aí agora, engravidou uma moça. Bobado. Temos um recadinho. Fala. Um recadinho aqui. Parabéns ao Ruschel pelas opiniões ponderadas sobre os mais variados assuntos. Concordo em todos os termos com ele sobre a seleção. O povo anda muito amargo com o país e com toda a razão, mas despejar a raiva em cima da seleção não faz sentido. Gosto muito da Carla, pelo mesmo jeito ponderado. Parabéns a todos os membros da bancada, cada um com suas características. Fabrício Corrêa. Muito bem, Beijo, sabe quem é que tá mal? Sabe para quem é que tá ruim, Gustavo? O coronel.
Coronel Lima. O bicho pegou. Eu não queria implicar com o Coronel Lima, não queria, Coronel. Mas chegaram os depósitos lá, a Polícia Federal teve acesso a uns depósitos que a Codesp fez numa empresa que é tida como sócia da empresa do Coronel Lima. Como nós sabemos, é aquele inquérito da Capitania dos Portos que está bem enrolado, o presidente Temer, né? E ali foi feito um repasse de quase 60 milhões para essas empresas dos portos. E a propina paga, teoricamente indicada, que seria para a empresa do Coronel Lima, para ele repassar para o presidente Temer. Então essa matéria continua em voga. Eu quero lembrar que o foro privilegiado do presidente termina em 1º de janeiro. O inquérito está tramitando em relação a terceiros, em relação a ele não tramita, entre aspas, mas as provas estão sendo colhidas. Então, realmente, o Coronel já esteve preso por causa desse inquérito, conseguiu um relaxamento de prisão, mas cada vez chegam mais provas, e agora aquelas provas que no direito a gente refuta como as não prostitutas, que são as provas documentais. As testemunhas são o que se diz, Maria, as prostitutas das provas, e a documental é a verbal. Porque então essas provas documentais, elas são muito fortes no fornecimento do DECIS-1. E um acordão que possa acontecer e morrer todos esses inquéritos? Olha, eu não vejo como, porque esses processos são... mas estou fazendo a pergunta. E eu respondendo, né? Porque elas estão sendo... Os inquéritos são tratados pela Polícia Federal sob auspícios da Procuradoria-Geral da União. Serão julgados por um juiz de direito e depois, em segunda instância. Turma, daí tá lá. Aí acabou com todo o trabalho. Aí a cara termina com o nosso... Aí o cara termina com o Ministério Público Federal não tem. Se vai para a segunda turma, agora você vem para quarto, aqui para o quarto, aqui em Porto Alegre, aí... Não, mas é que o quarto é antes da condenação, turma, né? Claro, eu sei. Então, Casa de Branco hoje, top preto. Não estou assistindo todos os dias. Hoje vou ver vocês lerem os e-mails, mas também não quero ser chato. Estão deslumbrantes como sempre. Magda, já que estás no comando, deveria agradecer-te por divulgar meu material. Bernardo Almeida de Santa Maria. E a Denise Garcia tem uma pergunta aos advogados. Preciso de uma ajuda dos advogados. Meu companheiro teve aposentadoria negada pelo INSS, sendo que ele tem todos os comprovantes das contribuições. O problema é que, para saber o motivo pelo qual o INSS negou, precisamos da cópia do processo. E o INSS está há meses nos enrolando para fornecer essa documentação. Isso não é crime, o que o INSS está fazendo? Se não temos a cópia do processo, não temos como recorrer. A quem devo recorrer? Devo fazer uma denúncia ao Ministério Público? Obrigada, Denise Garcia. Denise, tem alguma coisa errada aí, porque toda a negativa do INSS vem acompanhada de uma fundamentação. Se eventualmente não está sendo compreendido, porque você encaminha a pedido de aposentadoria e quando vem o indeferimento, vem a fundamentação. Aí na fundamentação você vai ver o motivo. Olha bem, nem toda a carteira assinada comprovando o tempo de contribuição corresponde aos recursos que entraram no INSS. Tem empresa que não recolhe o INSS. Então, assim, de repente ele contribuiu 35 anos, mas foi ver, só entrou 28 no INSS. Então, eu aconselho a senhora a procurar um advogado especialista na área previdenciária, para que ele possa olhar isso para a senhora. Quanto a intentar uma ação contra o INSS ou entrar com um recurso administrativo, isso tem que ser decidido entre o advogado e o cliente, no caso a senhora. Mas aconselho a procurar um advogado para esclarecer a matéria. Gustavo, tu trata a questão com muita propriedade, porque o exame nem é jurídico, há uma preliminar. Não é normal não ter o documento da negação. O INSS fornece, porque as contribuições do ano tal e tal não foram pagas. Então tu recebe essa certidão e te diz por que não está te dando. Porque ela está dizendo que não tem nem o documento, é por isso que eu estou dizendo, a questão talvez seja uma preliminar, antes do advogado saber o que houve com esse documento. Não, porque também tem uma coisa, a justiça só aceita ações quando já se esgotaram as vias administrativas. Então não adianta, negou, vou entrar na justiça. Não, calma, existe recursos administrativos, existe uma série de fatores que tem que ser avaliado por um advogado especializado. Na nossa aviação também em Porto Alegre tem muitas coisas acontecendo, é o que diz o Alessandro Toledo. O setor de manutenção de aeronaves nos hangares ao lado do aeroporto Salgado Filho está em desativação gradual desde o ano passado.
Funcionários desde a época da Varig, uns com quase 40 anos de empresa, foram convidados a sair da empresa. Mais de 500 funcionários perderam seus empregos devido a tal reestruturação. Triste ver acabar a história da manutenção de aeronaves em Porto Alegre. Alessandro Toledo. Aliás, eu posso falar a respeito disso, porque muito frequentei aquela região, visitava muito a Varig, né? O serviço de propaganda da Varig, lá o pessoal do Varig, né? E todas as pessoas que atendiam lá naquela agência de propaganda. Inclusive, um dia chegou um 707. Está falando do Mário Albuquerque? Isso, um 707, eu estava lá e o comandante entrou e disse: eu vou ao Rio de Janeiro agora, etc. Era uma tarde, digamos 2:30 da tarde e tal, e eu olhei na cara de pau que Deus me deu. Será que eu podia ir lá tomar um cafezinho lá no Galeão, voltar? Não sei quem ir lá, tal. Estavam trocando os bancos do avião, o avião era leasing da Varig, né? Aí eu pensei que era brincadeira, vamos lá então, vai pegar o carro lá e tal, estacionamos, subir no avião e tal, do 0707 e tal, o avião antigo, né? Esse avião hoje está até proibido de descer em muitos aeroportos do mundo. Desci no Rio de Janeiro, fui lá, tomei café, encontrei um amigo meu, você tá maluco? Não, eu tenho que estar 8 horas de volta em Porto Alegre. Chegamos aqui 8 e pouco da noite, foi maravilhoso. E eles tinham um grande orgulho da manutenção que era dada a aviões das grandes empresas do mundo, que desciam aqui em Porto Alegre e faziam manutenção naquele hangar ali, empresas, inclusive a empresa angolana, a TAAG, né, Transportes Aéreos Angolanos, que eu voei também, fazia manutenção em Porto Alegre. Algumas empresas americanas faziam de pequeno porte, de pequenas empresas, mas com aviões de longo percurso e tal. Era fantástico. Até a Lufthansa alemã esteve com aviões em Porto Alegre, que eu me lembro que eu vi a logotipia desses aviões lá baseados naquela coisa. E eu me lembro da TAAG. Você sabe qual era o símbolo da TAAG? Um cervo, né? Um cervo com os seus chifres, né? Seu Vitor? Que bonito. Era bonito. Que bonito. Dia desse eu conversei com um aluno da Escola de Aeronáutica ali da PUC. E a gente estava conversando sobre tecnologia, coisa e tal. Eu sou um aficionado por tecnologia. E, o Marne, eu vou falar uma coisa para você. Os caras que voavam nesses aviões até os anos 50 eram heróis. Heróis. Era na mão. Porque, meu Deus, sistemas hidráulicos eram jurássicos. Bom, você para pousar, aquele negócio, para começar, os aviões pequenos não tinham flaps, né? Você largava o avião do jeito que vinha. Atira. Era assim, não era pouso, era queda controlada, era pouso Boeing, era Boeing, até parar. Era um negócio impressionante. Uns que pulavam. E eu fico imaginando, nós tínhamos aviões nos porta-aviões da Segunda Guerra Mundial. Nos anos 40 e 50, os caras pousavam em cima daqueles porta-aviões. Eu fico imaginando, eu acho que o cara posava, saia um cara correndo atrás, agarrava a cordinha e ficava puxando. Porque não tinha, era um negócio impressionante. Eram heróis mesmo. Vamos aos aniversários, Mário Barcelos. Vamos deixar a Carla ler uma notícia. Mas quem sabe os aniversários, que a notícia talvez... O primeiro grande aniversariante é o Jean Cocteau. Esses dias até o grande escritor e cineasta francês, que uma das frases dele mais famosa é aquela: eu não sabia ser impossível e foi lá. Ele não sabia ser impossível, foi lá e fez. E eu já melhorei um pouquinho a frase por minha conta, dizer, sabendo que era impossível, foi lá e fez. Até a minha frase não mudou. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Ele não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, eu fiz a minha frase também. Tu mexeu na tua, eu mexi na minha. Eu sou Vitorino, o senhor não me interrompe. Por que o Vitorino não faz os aniversariantes, então? Não, porque eu não deixo. Mas só tem morto aí. Mas eu tenho uma outra frase do Jean Cocteau que eu acho mais sensacional. Os jovens adoram desobedecer, mas atualmente não há ninguém para dar ordens. Falta líder, né? E isso ele escreveu na década de 40 e 50, né? Vamos a outro aniversariante, agora outros aniversariantes. Gentil Cardoso, não sei se o Vitorino lembra, foi um treinador de futebol brasileiro, lembra dele? O grande presidente francês Georges Pompidou, que foi presidente da França, daquele grande, maravilhoso país, a França. O Hélio Bicudo, jurista e político brasileiro. Interessante, o doutor Hélio Bicudo, esse é realmente o doutor Hélio Bicudo, ele era amicíssimo do Lula e chegou no momento que ele brigou e não quis mais saber. Ele foi um dos fundadores do PT. Só não quis não saber como ficou fazendo matérias e pronunciamentos. Ele foi um dos fundadores do PT e disse que
o negócio virou qualquer coisa, né? E assinou o pedido de impeachment. O pedido de impeachment da Dilma. Exatamente. O Ivo Pitangui estaria de aniversário hoje, falecido. Até esses dias eu recebi de presente um livro, a biografia dele, alguns das pessoas famosas que ele fez as suas plásticas, né? Alguns nomes que ele disse, porque ele eticamente não tem como dizer, olha, fiz cirurgia fulana, ciclana, ele não fazia isso. Mas ele citou algumas personalidades, homens e tal, que permitiram que ele colocasse no seu livro, na sua biografia, isso. Fotografias dele recebendo pessoas, presidentes e tal. Era talvez o cirurgião plástico mais famoso do mundo, o Dr. Ivo Pitangui. Era uma grande personalidade. A Monique Evans está fazendo 62 anos hoje, uma das mulheres mais lindas da televisão brasileira, que assume agora, há poucos anos atrás, a sua homossexualidade. Assumiu a sua homossexualidade. O Petrônio Gontijo, ator brasileiro, completando 56 anos. A maravilhosa Ingrid Guimarães, completando 46. Essa moça é maravilhosa. Atriz, que atriz. É uma coisa difícil, fantástica. Assim. Fazer chorar é fácil, fazer rir é difícil. Renata Fã. Eu sou fã dessa moça, né? Ela completa hoje 41 anos, linda, maravilhosa, feminina, apresentando aquele programa de esportes, e é linda, aquele jeito, aqueles trejeitos, que moça linda e maravilhosa. E é gaúcha, né? É gaúcha e colorada. É colorada aí, né? Eu gosto mais de E mais do que isso, não perde as raízes. Ela está sempre falando no internacional e no Rio Grande do Sul, né? E a Diane Albertoni, que completa hoje 37 anos de idade. Você vê que o tempo passa para todo mundo. A Diane Albertoni era uma menina quando começou. 37 modelo, anos hoje. Né? Hoje, 37 anos. É impressionante, o tempo voa mesmo. O pré-candidato Álvaro Dias, as pessoas gostam que a gente fale sobre os pré-candidatos, né? Então, Álvaro Dias deu uma palestra na Associação Comercial de São Paulo e disse o seguinte, questionou onde estavam aqueles que hoje apontam a corrupção na época em que o Brasil era assaltado. Ele disse o seguinte, essa história de a esquerda se confrontar com a direita, que é estimulada no Brasil nos últimos tempos, não contribui para arrancar o país da crise. É para a frente que nós devemos caminhar. Vamos buscar valores da direita, valores da esquerda, somá-los na direção do nosso futuro. Mas, sem rompimento, nada acontecerá. Daí fala mais um pouco e diz o seguinte, desde os primeiros meses da primeira gestão do presidente Lula, eu estive na tribuna, CPIs, requerimentos, autorias, representações ao Ministério Público, dando origem à instalação de inquéritos, ações de inconstitucionalidade, mandados de segurança, uma luta persistente contra todo esse sistema. E os outros, onde andavam? O Álvaro Dias chegou a comentar hoje, né, que ele está satisfeito porque ele tem um dos menores índices de rejeição, apenas 9%. O Álvaro Dias, isso aí o Álvaro Dias está buscando um caminho interessante, é o caminho que o... Está indo por fora, né? É o caminho que o Alckmin queria, quem está conseguindo entrar ali é o Álvaro Dias, que é o caminho do centro, né? Ele não ataca a esquerda nem ataca a direita, o Álvaro Dias está tentando se equilibrar, ele está fazendo o discurso de acordo com a plateia, é o que o Alckmin queria fazer e está com dificuldade. E quem acredita em vidente está bancando o Álvaro Dias, e ele tem sido interrogado sobre isso, e ele segue bancando o Álvaro Dias, hein? O Ciro está lomba abaixo, né? Só dar o microfone para ele. Dá destaque para vidente, estou contando o fato. Não, mas conta quem é o vidente, nós queremos saber. Aquele que errou, quem é que ia ganhar a Copa do Mundo aqui? Opa, seu Mundial. O Chicão? Não sei. O Chicão? A vidente é o Chicão. Não é o Chicão. Olha aqui, o Carlos Marum. O Chicão é o vidente da bancada. Matou um bode? O vidente, muito. Ele é evidente. Olha aqui, desde cedo hoje, Carlos Marum é um dos suspeitos. Está nesse envolvimento dos fraudadores do Ministério do Trabalho, né? Segundo a Polícia Federal, ele pediu autorização para cumprir mandados de busca e apreensão nos endereços A Polícia Federal pediu, né, Marum e do seu chefe, da sua chefe de gabinete, que é a Viviane de Mello. Mas a PGR entendeu que, por hora, não havia provas de que o MDBista integrava a organização criminosa. Já no início da noite de hoje, Marum disse que nunca pisou no Ministério do Trabalho e que vai à justiça. Mas reconheceu que a assessora acompanhou um grupo de sindicalistas em agenda na pasta.
Tá? Então, quer dizer, eu não sou, não faço, estou sendo enxovalhado por causa de uma safadeza, afirmou. Em entrevista no Palácio Piratini, ele leu uma nota para relatar que nunca tinha pisado no Ministério, mas admitiu que mandou em um procedimento de rotina uma assessora acompanhar sindicalistas do Mato Grosso. Só preciso fazer por justiça. Dos que estão no poder, é o único contra quem não há inquérito tramitando. Contra o seu Marum, contra o seu Eliseu Padilha, contra o Moreira. Todo mundo tem rolo, tá citado. Há uma dezena. Contra eles, e até surpreende, porque ele tem muita proximidade com o poder e está há muito tempo no poder, não há nem inquérito tramitando. Agora, se surgir, nós vamos acompanhar atentamente também. O Marum atrai muito o holofote, porque ele tem aquele jeitão dele, né? Isso, ele fala. Sinceridade. Ele é ruim de declaração, né? Ele bate pra dentro, não quer nem saber coisa e tal. Mas daí ia mandar um assessor acompanhar um grupo de sindicalista lá, Qual é o problema? corrupção, calma, né? Qual é o problema? Calma, tá certo que querem pegar ele. Os desdobramentos. Mas vamos ver. Investigando então, né? Estão investigando e nunca não há nada. Não, pois surpreende nesse mundo, não, porque como ele está muito próximo do poder, próximo das quebras de sigilo telefone, das provas documentais, e não há nem inquérito. Ver bem, inquérito é quando há um indício, tu começa a investigar. Contra ele não há isso. E é isso que tem surpreendido a todos. Vamos ser realistas, né, Ruxo? Ele pela exposição e pela visibilidade, o dele está na reta direta. Não tem como. Isso é coisa chula. Não, mas ele esteve no teu programa lá em Sim, amigo pessoal? Não é meu amigo pessoal. Ele esteve no programa e nós conversamos sobre a reforma da Previdência, trazendo aspectos que tinham que ser. Eu contestei ele algumas coisas, ele contestou a minha opinião em outras coisas, e você estava no programa, foi um programa de alto nível. Agora, pode dizer qualquer coisa do Marum, menos que ele foge da briga. Ele não foge da briga, não. Chama ele pro microfone, também. Ele vai. E nem do prato de comida. Não sei. Daí é bravo. Era um gordo daquele jeito, né? Mas a briga com o Vitorino é mais embaixo. Se é pelo prato de comida aí. Eliseu Padilha assume o Ministério do Trabalho. Eu queria mandar. E quem? Eliseu Padilha assume o Ministério do Trabalho. É piada? Não, é verdade. Não. Sério? Claro, imagina se eu vou dizer uma besteira. É notícia pra eu queria dar uma frase aqui. Só os apaixonados podem despertar paixão nos outros, né? Uma música do meu querido Edgar Poser, né? Que eu sou fã do Edgar Poser, né? Cantando bolero. Ô, Edgar, você tá maravilhoso no seu disco cantando boleros do meu querido Manzaneiro. Parabéns, nota 10. Não te preocupe que eu não vou contar a tua passagem pelo Girassol, fica tranquilo. Vamos desviar o foco. O Gustavo fez uma expressão quando tu falaste nele, e ele teve muitos anos, mais de 50 anos, numa casa em Porto Alegre, que depois foi comandado pelo seu filho, e o Gustavo temeu por algum momento que eu pudesse fazer alguma referência à passagem que o Vitorino teve pela nobre. Passagem nobre, evidente, meu ídolo. 949, o governo do estado. E hoje a notícia de Jaquirana, que foi assaltada por volta da... De novo, né? De novo. A cidade de Jaquirana. 2 mortos, a polícia matou 2, prendeu 1 e estão atrás de um outro. Chegamos ao final de mais uma edição do Atualidades Pampa. Amanhã voltaremos, logo depois do Jornal da Pampa, e sempre contando com a sua companhia. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.